Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com todos vocês, bênção de Deus, poder gravar e compartilhar esse vídeo com você, vídeo número 320, onde deixarei aqui registrado a leitura do capítulo 17 de 2 a Samuel. E vamos de leitura bíblica, né? Aitofel disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. E somente um homem que procura é somente um homem que procuras matar. Assim, todo o exército ficará em paz. Este plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos, como uma ursa selvagem na qual roubaram os filisteus. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar, se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque. Quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado corajoso como leão ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúna a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como orvalho caia sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para ele e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali nem sequer uma pedra pequena ou uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então, pediu que enviasse imediatamente esta mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Aimaas estavam em Roger, e uma serva os informava regularmente, pois não podia arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinha ouvido. Mas um jovem os ouviu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram o poço, e a dona da casa colocou a tampa no poço. Para disfarçar, espalhou grão de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher
e lhe perguntaram: onde estão Aimãs e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar ao rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então, o rei Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Maanaim, quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jeter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás, irmão de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e o Gealita Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias, utensílios de cerâmica e também trigo, cevada, farinha, grãos, torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja Deus. Que bom podemos ler a palavra e poder também compartilhar a palavra de Deus com você. 2 Samuel, capítulo 7, ele narra a frustração do golpe de Absalão contra Davi. Aitofel aconselha um ataque imediato e letal a Davi. Mas Uzai, agente infiltrado de Davi, convence Absalão a atrasar o ataque. Esse atraso providencial permite a fuga de Davi, o suicídio de Aitofel e a reorganização das forças do rei em Maanaim, onde receberam provisões essenciais para a resistência. O capítulo é crucial para entender como Deus protege o reinado de Davi, não por mérito pessoal do rei, mas para cumprir suas promessas e propósitos soberanos. Esses 29 capítulos, 29 versículos, podem ser divididos da seguinte maneira, que são 3 divisões. A primeira, o conselho de Aitofel versus Uzai, versículos de 1 ao 14. A estratégia de Aitofel era tática, precisa e mortal. Ele sugeriu perseguir Davi imediatamente, enquanto ele estava cansado e fraco, para matar apenas o rei e trazer o restante do povo de volta. Se executada, teria sido devastadora. A estratégia de Uzai, agindo como um aliado leal a Davi, infiltrado no conselho de Absalão, Uzai usa a vaidade de Absalão. Ele sugere reunir todo o exército de Israel para garantir uma vitória esmagadora. Isso ganha tempo crucial para Davi atravessar o Jordão. O fator soberano. O texto enfatiza que o conselho de Uzai prevalece porque Deus havia determinado anular o bom conselho de Aitofel para trazer desgraça a Absalão. A fuga de Davi e o suicídio de Aitofel, versículos 15 ao 23. Uzai envia mensageiros a Davi, Jonatas e Ahimaaz, com o aviso para cruzar o Jordão rapidamente. A percepção de Aitofel de que seu conselho foi
rejeitado e que o golpe de Absalão falharia, levou ao suicídio, marcando o colapso da inteligência da rebelião. Previsão em Maanaim, versículos 24 ao 29. Ao chegar em Manaim, Davi e seu exército estão exaustos, famintos e sedentos. 3 homens leais, Sobe, Maquir e Barzilai, trazem suprimentos abundantes, camas, comida, leite, mel, queijos e etc. Este momento demonstra que, mesmo no deserto, luta ou crise, Deus provê através de pessoas leais. Principais lições desse capítulo para nossas vidas. Soberania divina sobre o mal. Mesmo quando planos humanos malignos parecem imperfeitos, Deus pode frustrá-los em um momento para cumprir seus propósitos. O valor da lealdade. O capítulo constata a traição de Aitofel com a fidelidade estratégica de Uzai e a lealdade prática de Sobe, Maquir e Barzilai. Cuidado na adversidade. Davi, um rei ungido, passou por humilhação e fuga. O texto nos lembra que em tempos de crise, a dependência de Deus é a acolhida da provisão, mesmo que vinda de forma inesperada, são essenciais. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus pela leitura desse capítulo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus abençoe, te amo em Cristo Jesus. I love you in Christ Jesus. Amém e amém.